Bom dia, meus irmãos. É um prazer poder estar com vocês novamente para mais uma série de estudos da nossa EBV, Escola Bíblica Virtual, a nossa EBD online. A nossa Igreja Batista em Morada do Vale está retornando hoje às suas atividades presenciais, ainda que parcialmente, a partir das 19h30 teremos o nosso culto, seguindo as orientações da legislação municipal, um culto de 60 minutos, de 1 hora, já temos a nossa programação, inclusive com a sua delimitação de tempo, para que possamos estar dentro daquilo que é esperado pelas autoridades do nosso município. A nossa igreja está com a sua propriedade bem sinalizada, também passou por um período de preparação para receber os membros e os visitantes dentro daquela possibilidade do percentual para que seja mantida uma distância segura, e há orientações que certamente continuarão a ser dadas para todos aqueles que irão participar desse culto presencial. E a nossa escola bíblica virtual continua nas partes da manhã, a partir das 10 horas. Na semana passada, domingo próximo passado, nós encerramos uma sessão com o livro de Neemias, Construindo Muros e Vidas para a Glória de Deus. E agora, nesta manhã, a gente inicia um novo estudo, esperado por muitos, Paulo Apóstolo, Vida, Ministério e Literatura. Será sempre aos domingos, às 10 horas da manhã, com uma previsão de 3 meses de curso. Caso nesse período nós retornemos também às atividades presenciais da manhã, daremos continuidade à transmissão online direto do nosso santuário, mas presencialmente lá no templo da Igreja Batista em Morada do Vale. E aqueles que nos assistem pela internet não perderão a sequência dos estudos consequentemente. É muito bom ter você aqui conosco nessa ocasião em que nos reunimos para estarmos refletindo mais um pouco a respeito da palavra de Deus. Vamos falar com o Senhor, clamando que Ele mesmo nos ajude a entendermos mais da sua palavra e da vida do seu grande servo chamado Paulo. E através da trajetória desse servo de Deus, nós aprenderemos e seremos estimulados a servir mais e mais ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos nos comunicar com Deus nesse instante? Oremos. Senhor Deus, nós te somos profundamente gratos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos falando contigo nesse momento de oração. E pedimos que o teu Espírito esteja nos conduzindo para compreendermos mais a tua palavra e aprendermos por meio da vida do teu servo Paulo e com ele, como estarmos, ó Deus, vivendo em Cristo e por Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Ontem, quando foi comunicado o tema do nosso estudo para esse novo trimestre, alguns amigos demonstraram interesse, de estar participando através da publicação no Facebook. Então, vou aproveitar esse minutinho aqui apenas para compartilhar na minha página com um amigo de juventude, na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que ele me fez recomendações de que fosse publicado o link específico da página, e eu disse que iria publicar na minha página no Facebook o link alguns minutos antes ou assim que começasse a live. Então agora acabei de publicar aqui e nós podemos dar sequência ao nosso estudo, junte-se a nós e vamos estar refletindo um pouco mais das Escrituras Sagradas e juntos. Não há um texto bíblico específico, porque nós estaremos passeando por várias passagens compostas pelo apóstolo Paulo nas Escrituras Sagradas. Por isso eu solicito você que pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui comigo, e de mão da palavra de Deus, nós iremos estar refletindo nesses próximos minutos. Como nós sabemos, a Bíblia Sagrada, ela é composta por diversos livros. Um livro somente com uma única história, como nós pudemos refletir juntos em Neemias,
mas que nesta história única, que é a história da redenção, ela é composta por diversas seções, que são os seus livros. Então, são 66 livros na Bíblia, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E é muito especial nós refletirmos sobre Paulo, porque desses 27 livros que compõem o Novo Testamento, praticamente metade foi composta por ele. Pois 13 obras do Novo Testamento são da pena, são de autoria do apóstolo Paulo. Alguém que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, com certeza inspirado por Deus, é um personagem que chama-nos a atenção e que é digno que nós dediquemos momentos para refletirmos a respeito da vida dele, e esses próximos 3 meses terão este objetivo. E não somente você deve participar deles, mas compartilhe com seus irmãos em Cristo, compartilhe com seus amigos, pois a vida de Paulo é uma vida usada por Deus para instrução, para doutrinação, para evangelização, para o crescimento espiritual a respeito dos ensinos divinos que o Senhor o inspirou para compartilhar. Estamos juntos nessa jornada de reflexão na vida de Paulo, apóstolo. A nossa primeira lição é uma introdução. Aliás, interessante que a vida de Paulo é uma vida tão rica e usada por Deus que nós devemos ter 2 capítulos, 2 sessões, 2 aulas introdutórias para que possamos compreender depois as lições que se seguirão. Se o planejamento são de 12 ou de 13 lições no máximo, né? As 2 iniciais se deterão em compreender Paulo. E o que nós iremos estudar nessas lições iniciais? O que é que nós estudaremos? Deve ser a sua curiosidade. Não será um estudo de uma carta específica. Vamos estudar uma carta de Paulo, Romanos, por exemplo. Não será o estudo de uma seção de cartas de Paulo, as pastorais. Não. O que é que nós estudaremos em Paulo, vida, ministério e literatura? Teremos lições introdutórias, como já mencionadas. Depois nós passaremos para analisar a notável vida e o ministério do apóstolo. Como foi Paulo antes da sua conversão, desde a sua infância, adolescência, a sua juventude, até quando adulto ainda, um jovem adulto, tem uma experiência de conversão após o encontro com Cristo ressuscitado. No caminho para a cidade de Damasco, onde ele, como um judeu, um árduo judeu, um ferrenho praticante judeu, estava indo lá àquela cidade para prender alguns seguidores do caminho, ou seja, da fé cristã, e trazê-los aprisionados a Jerusalém para serem julgados e provavelmente até mortos em virtude da sua fé. Depois nós mencionaremos a literatura, as composições do apóstolo, as cartas, a sua contribuição literária, que, como nós já mencionamos, correspondem a praticamente metade do Novo Testamento. Primeira e segunda Tessalonicenses, a sua primeira carta e a sua sequência. Gálatas e 1 e 2 Coríntios e Romanos, as chamadas cartas-chefe. 1 e 2 a Timóteo e Tito, chamadas as cartas pastorais. Refletiremos sobre a teologia de Paulo, que Paulo pensava e refletia sobre Deus, os condutores principais do seu discurso teológico, as relações entre a visão de mundo, assim chamada cosmovisão de Paulo, e outras cosmovisões de seus dias, qual era o pensamento paulino em relação ao mundo, como ele era estruturado, e o que havia de outras filosofias e pensamentos concorrentes ao de Paulo nos seus dias, e como ele lidou com essas diferentes visões e compreensões do mundo. Como Paulo em Cristo buscou mudar
moldar a moralidade dos cristãos. Ele prezou muito por isso. E finalmente concluiremos com a partida de Paulo. Partida para onde? Para a presença de Deus, para a glória celestial. E até nisso a experiência do apóstolo foi marcante. Nós iniciamos com essa questão: o que esperar de um estudo da vida de Paulo? Eu creio que você deve estar com variadas expectativas nesse momento. O que eu posso esperar de um estudo da vida de Paulo apóstolo? Estudar bem sobre a vida de Paulo apóstolo pode nos levar a três considerações que nós passaremos a refletir nelas. Primeiro, que estudar sobre a vida do apóstolo Paulo pode ser algo que podemos definir como empolgante, estimulador, animador, e veremos por quê, com base em alguns textos bíblicos. Estudar a vida do apóstolo Paulo e fazer um bom estudo sobre a vida de Paulo nesse período pode ser alguma coisa também desafiadora para nós. E, finalmente, nesse tripé de reflexões, estudar bem a vida do apóstolo Paulo pode ser algo transformador de vida, no sentido de que teremos contato com a própria palavra de Deus, a quem o Senhor inspirou o apóstolo a que escrevesse. Por isso daremos sequência à nossa reflexão desse tripé, pensando na primeira das expressões, que estudar a vida do apóstolo Paulo pode ser algo empolgante. Por que eu digo pode ser? Porque vai depender muito da sua dedicação e disposição de estar fazendo um estudo dedicado desse texto sagrado. Eu fui inquirido qual seria o livro no qual nós nos basearíamos, qual das cartas seria o texto bíblico. E respondi, são diversas, são várias passagens. E ao pensar sobre empolgação que nos dá estudarmos a vida de Paulo, aliás, o nosso pastor, o pastor Luciano Garcia, ficou muito empolgado, e essa expressão aí pode ser relacionada ao nosso pastor, ficou muito empolgado com essa ideia de estudarmos a vida de Paulo. Ao nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulos 26, de 13 a 27. Eu quero convidar você a que, nesse momento, abra a sua Bíblia nessa passagem das Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, de 13 a 27. Nessa passagem das Escrituras, nós encontramos Paulo perante o rei Agripa. Atos, capítulo 26. Pode ficar tranquilo que eu espero você abrir aí. Atos é a história da vida da igreja em seus primeiros passos. Fica logo após o Evangelho segundo João. No capítulo 26, a partir do versículo 13, aliás, nós encontramos assim a narrativa de Paulo a respeito do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Sabemos que esse encontro é descrito originalmente em Atos capítulo número 9. Aqui há uma nova narrativa, há um recontar daquele evento no próprio livro de Atos, uma segunda narrativa daquele encontro, feita pelos lábios agora do próprio Paulo, falando ao rei Agripa. Para nós compreendermos o que acontece aqui, nós iremos daqui a pouco conversar um pouquinho a respeito de quem foi esse rei Agripa. Leiamos então o texto das Escrituras Sagradas, iniciando aqui em Atos, capítulo 26, verso 13. Ao meio-dia, ó rei, palavras do apóstolo Paulo, aí nessa imagem representa uma imagem artística, uma representação artística desse encontro. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Lembramos que Paulo estava deixando a cidade de Jerusalém, caminhando para Damasco, e
com o objetivo de prender cristãos que se encontravam lá. Ele, um judeu, entendendo que estava prestando um grande serviço para Deus ao perseguir esse grupo de cristãos que ele, como outros judeus, entendiam como sendo um grupo herético, um grupo que defendia que Jesus era o Messias enviado por Deus, sendo que na concepção dos judeus convertidos, Jesus não era o Messias. E assim como na concepção de Paulo àquela altura, Cristo havia sido preso e morto, agora era o momento dos seguidores de Jesus também serem presos e mortos, para que essa seita, era o pensamento de Paulo antes da sua conversão, para que essa seita fosse definitivamente extirpada da face da terra e parasse, no pensamento do não convertido Paulo, parasse de pregar essa heresia. Então ele está descrevendo para o rei Agripa, ele que estava aqui aprisionado, justamente por pregar esse evangelho que ele perseguia, agora ele se defende perante o rei Agripa. E caindo todos nós por terra, verso 14 de Atos 26, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E aqui ele usa um provérbio grego enigmático que nós estudaremos a respeito dele quando tratarmos da conversão de Saulo. Verso 15. Então, diz ele, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 16, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Verso 18, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19, após fazer a narrativa desse encontro com Jesus no caminho de Damasco. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Verso 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos e aos gentios. Verso 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Verso 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Eu bem sei que acreditas. Então o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco, por muito, não apenas tu, rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Essa passagem bíblica é fantástica. Paulo está perante o rei Agripa.
E aí vai surgir aquela questão para a gente poder compreender, né? Quem era rei Agripa? Que rei Agripa é esse? Aliás, o Novo Testamento menciona um outro rei, Agripa. E para compreendermos devidamente esse texto que vimos de ler, precisamos definir essas questões. Quem foi o rei Agripa? Ou talvez a pergunta melhor seria, quem ou quais foram os reis Agripa? O rei Agripa descrito nesse texto bíblico é o rei Agripa II, filho do rei Agripa I. Lembramos que nos dias, nas páginas do Novo Testamento, a Palestina, o povo de Israel, os judeus, estavam sob domínio do Império Romano, assim como bem grande parte do mundo de então. Era o maior império da época, o grande domínio da época. E os judeus também se encontravam sob domínio do Império Romano, que impunha uma paz, mas uma paz pela força. Soldados do exército do Império Romano estavam por todas as partes, em diversos países, nacionalidades do Império Romano, dominadas pelo Império Romano. Então era uma paz imposta, que impedia rebeliões, porque havia um exército ali. O imperador romano não podia sozinho estar legislando diretamente sobre todo o seu império, sobre todo o seu território imperial. Então, ele destacava liderados para conduzirem sessões do seu império. Agripa, tanto primeiro como seu sucessor, o seu filho Agripa II, eram legisladores sobre essa região que era dividida em 4 partes. E aqui nesse mapa nós vemos, né, Judéia, Samária, Galileia e do outro lado aqui, Pérea. Nós que somos leitores constantes, o imperador romano destacou então alguém que, sob a sua supervisão, liderava essa região. Tanto Agripa I quanto o seu filho Agripa II, que o sucedeu após a morte do seu pai, eram legisladores ou chamados reis sobre esta região onde viviam os judeus. A gente lembra que quando Jesus ressuscitou, ele disse aos seus seguidores que deveriam pregar o evangelho, começando na Judéia, porque Jesus morreu, né, e ressuscitou em Jerusalém. Começando em Judéia, depois por Samaria e depois partindo para todos os confins da terra. Então era uma pregação constante que avançasse, ganhando território com a mensagem do Evangelho de Cristo. Logo então, para a nossa compreensão do estudo, o rei Agripa II era sucessor do seu pai Agripa I e era, portanto, um não-judeu, mas que legislava sobre judeus debaixo das ordens do imperador romano. O rei Agripa I, o pai dele, e também o rei Agripa II, para poderem ser bons legisladores, precisavam conhecer os costumes dos judeus. O rei Agripa I, ele foi perseguidor da Igreja de Cristo. Apoiador da morte de Tiago, o irmão de João. Eles eram apóstolos. Responsável pela prisão do apóstolo Pedro. Já Agripa II, seu filho, sucedeu seu pai de forma paulatina e efetivamente após a morte do pai. E o rei Agripa II, ele tentava um bom relacionamento com os judeus e dava importância aos rituais judaicos. O rei, nesse encontro descrito em Atos 26, ele não viu culpa em Paulo.
Mas o que acontecia é que ele não podia liberar Paulo, não podia libertá-lo. Por quê? Porque Paulo, considerando e apelando à sua cidadania romana, nós veremos um pouco mais à frente a importância dessa dupla cidadania que Paulo possuía, tanto judaica quanto romana, e vez por outra, Paulo apela à sua cidadania, ele reivindica a sua cidadania romana para receber alguns benefícios. Caso ele não fosse um cidadão romano, nessa ocasião que ele havia sido preso, os soldados romanos, que não tinham respeito pelos judeus, poderiam agravar a situação do apóstolo, poderiam bater nele, agir com violência com ele como um prisioneiro, mas havia ocasiões em livro de Atos que a gente percebe que Paulo apela, olha, eu sou cidadão romano, então não me encosta não. E ele apelou a Paulo, ele apelou a César, eu quero comparecer perante César, para eu ser ouvido pelo imperador, porque eu sou cidadão romano e tenho direito a isso. Então os soldados ficavam mais cabreiros com Paulo. Nessa ocasião, portanto, Paulo vai à primeira instância, né, do juízo, que é perante o rei Agripa II, mas ele não pode, Agripa II não pode liberá-lo, não pode libertá-lo. E no final, a gente leu aí, ele faz uma declaração interessante, né? Versículo 28. Após ouvir todo o discurso de Paulo sobre a sua conversão, Agripa diz, por pouco me persuades a me fazer cristão. Quando nós testemunhamos da nossa experiência com Cristo, e que foi aquilo que o apóstolo Paulo acaba de fazer, o Senhor usa o nosso testemunho para a transformação de vidas. E é empolgante, nós lemos nesse texto, o que esperar da vida de Paulo estudando? É algo empolgante. Podemos ver um apóstolo aprisionado, em cadeias, mas comparecendo perante uma autoridade romana, na região da Palestina, e tendo ocasião de compartilhar com ela o Evangelho. Você deve ter notado nesse slide e na apresentação também anterior, que entre parênteses aparece uma passagem bíblica aí, de Mateus. E talvez você não tenha entendido, né, por que esse texto de Mateus 10, 17 a 20. Para compreender isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia nessa passagem indicada, Mateus capítulo 10, versículos 17 a 20. Você encontrou aí? Se encontrou, diga amém. É isso aí, Mateus capítulo 10, de 17 a 20. Leia bem aí no seu texto bíblico e veja o que Jesus afirma. Aliás, vamos a partir do versículo anterior, que é o verso 16, para montarmos essa sessão de maneira praticamente completa. Olha o que diz Jesus aos seus discípulos, especialmente aos seus apóstolos, aos 12, instruindo-os a respeito da missão que eles teriam de cumprir. E simples como as pombas. Repetindo, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Verso 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis. É o que está acontecendo com Paulo nessa passagem de Atos 26. Por minha causa, disse Jesus, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Fiado
declaração de Jesus é que Paulo expôs-se a diversas circunstâncias adversas. E agora ele comparece perante o rei, cumprindo a profecia de Cristo. E na convicção de que a exposição que ele fazia a respeito da experiência com Cristo não era de sua própria capacidade, mas era, como disse o próprio Jesus, o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Estudar a vida de Paulo, apóstolo, pode ser algo empolgante. Quando nós percebemos essas narrativas, essas experiências, um judeu convicto e perseguidor da igreja, que tem um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado, e a partir desse encontro a sua vida é transformada pelo poder do Evangelho, ele passa a defender arduamente aquele mesmo Evangelho que ele perseguia de forma rude. E essa sua afinidade, afeição, amor e dedicação a esse Evangelho, ao Cristo que ele perseguia, faz com que ele seja intensamente afligido, aprisionado, e ainda assim mantém-se firme pelo poder de Deus e testemunha com autoridade, mesmo perante reis, a semelhança daquilo que o próprio Cristo havia profetizado, mas ele fala na convicção de que era o Espírito do Pai que estava falando por meio dele. Minha irmã, meu irmão, devemos encarar a vida cristã com a mesma empolgação de Paulo e com a mesma empolgação que vem ao nosso coração quando estudamos a vida desses servos de Deus, que são a própria revelação do Senhor por meio dele, um instrumento para as nossas vidas. E devemos ter em nós reforçada a convicção de que em quaisquer circunstâncias em que nos encontremos, mesmo as mais adversas, as mais difíceis e complicadas, em que seja nos imposto, ainda que abertamente ou veladamente, que nós neguemos ao Cristo com o qual nós também nos encontramos de maneira espiritual para a nossa conversão. Que jamais o neguemos, mas testemunhemos dele perante quem quer que seja, na convicção de que o mesmo Espírito do Pai, que falou por meio de Paulo, dando-lhe autoridade, é o mesmo Espírito que fala conosco. E ao testemunharmos no poder desse Espírito, esse Espírito trabalha na conversão daqueles com os quais nós nos comunicamos. E é digno de nota o que diz o rei Agripa, repetindo: por pouco me persuades a ser cristão. E a declaração de Paulo em resposta a ele é interessante, né? Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, verso 29 de Atos 26, se tornassem tais quais eu sou, exceto as cadeias. Eu quero que vocês, quer seja por pouco ou por muito, se tornassem um cristão como eu sou, um seguidor de Cristo, menos aprisionados. Você não precisa estar preso, como estou, mas livres fisicamente e, sobretudo, livres espiritualmente, libertados por Cristo. Essa declaração de Agripa, por pouco me persuades a me fazer cristão, faz-me recordar de uma experiência que eu tive há mais de 20 anos atrás, já, Silvana, como é que o tempo passa, né? Eu fui em uma loja a adquirir um bem, né, material que ia comprar naquela loja, e fui pagar com um cartão de crédito. O cartão de crédito que eu tinha era um cartão que chamava-se cartão de afinidade, era o lançamento dessa ideia de cartão de afinidade. E era um cartão que era de afinidade com uma denominação evangélica. A Convenção Batista Brasileira não tinha lançado ainda um cartão de afinidade, que depois eu pude ter na ocasião, né?
e eu tinha um de uma outra igreja evangélica, né, que é um cartão de afinidade com uma igreja evangélica. Então, as compras feitas com aquele cartão, algum percentual beneficiava aquela igreja evangélica. E, e quando a vendedora pegou aquele cartão e olhou, e perguntou para mim, você é crente? Eu respondi sim. E ela respondeu para mim assim, ah é? Eu também, eu sou meio crente. Eu sou meio crente. E aí eu leio o Agripa dizendo, né? Por pouco me persuades a ser cristão. E quando aquela jovem vendedora disse que eu sou meio crente, né? Eu pensei assim, um meio crente é alguém que está totalmente perdido. Se você que me ouve um meio crente, é um prazer, né, tê-lo conosco aqui, poder ouvir o Evangelho, mas tenha certeza que o Senhor está usando a palavra dele, inclusive nesse momento, para que você não seja somente um meio crente, não seja somente um simpatizante do Evangelho, mas se torne alguém que confia pela fé de maneira completa em Cristo para a sua salvação. Não fique apenas no por pouco estar persuadido a se fazer cristão, mas que por inteiro você se torne uma seguidora, um seguidor de Cristo Jesus. O que não implica que teremos apenas facilidades nessa vida após esse encontro com Cristo. Saulo teve seu encontro com Cristo, mas por causa desse evangelho, ele enfrentava até cadeias, mas permanecia firme no caminho do nosso Senhor. E isso empolga-nos. E isso é para nós algo empolgante. Que Paulo sabia que aquilo que ele enfrentava já havia sido profetizado pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo 17 a 20. Mas o próprio Cristo havia dito que aqueles que fossem perseguidos não precisavam temer, nem preocupar-se com o que iriam dizer perante autoridades, porque o próprio Senhor, através do Espírito, falaria por meio deles naquela ocasião. Então nós vemos que é empolgante, ou pode ser empolgante, estudar a vida de Paulo apóstolo, mas também é algo desafiador. Pode ser desafiador estudar a vida de Paulo. Por que é desafiador, pastor Ivan, estudar a vida de Paulo apóstolo? Gálatas capítulo 2 e no versículo 20 nos dá a resposta disso. Aqui a esse versículo reproduzido, ao menos em parte, mas eu quero ainda assim que você solicitar que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, para que nós entendamos um pouco do que está no entorno, em volta dessa declaração específica de Paulo. Você pode ler comigo esse slide que está aí na tela. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, leiamos. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora que você abriu aí também na sua Bíblia, a gente pode entender um pouco mais. Quando a gente vê essa declaração dentro do contexto do texto, Paulo vai falar a respeito de como realmente é efetivada essa relação com Deus por meio de Cristo Jesus. E ele vai descrever que essa forma de sermos justificados por Deus em Cristo não é por uma obediência estreita à lei, aos 10 mandamentos, porque ninguém consegue cumpri-los em virtude da pecaminosidade que é o natural e claro na vida dos seres humanos. Mas apesar disso, nós somos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo, aquele que morreu na cruz no nosso lugar, substituindo-nos, para que nós pudéssemos ser aceitáveis diante de Deus, não pelas nossas obras,
o apóstolo Paulo fala em outro lugar dos seus escritos, na carta aos Efésios, que nós somos salvos pela graça, ou seja, por um favor que nós não merecemos. Não por meio das obras, pelos nossos feitos. Primeiro porque é impossível, depois porque, se possível fosse, alguém poderia se gloriar. Eu sou salvo pelas obras. Pedro, abre a porta do céu que eu vou entrar, porque eu mereço entrar por aquilo que eu fiz. Ninguém pode declarar isso. A Bíblia afirma que nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. É só pela graça, é só por um favor imerecido que Deus oferece àquele que crê no Filho dele. E quando nós cremos em Jesus, Filho de Deus, essa nossa fé faz com que a justiça de Cristo valha para nós. E aí nós somos, nessa linguagem bíblica do Novo Testamento, da teologia, justificados, considerados justos, porque a justiça de Cristo passa a valer para a nossa salvação. É isso que Paulo está refletindo a partir do versículo 17 de Gálatas 2. Fico comentando aqui para você achar o texto aí. Gálatas 2, a partir do versículo 17. Aliás, vejamos a partir do verso 16 de Gálatas 2. Sabendo, contudo, diz Paulo em Gálatas 2,16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E prossegue o apóstolo: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. A gente verificou lá em Neemias que o ser humano não consegue. É um alto e baixo, alto e baixo, e alto e baixo, e alto e baixo, e alto e baixo. E o livro de Neemias termina, no capítulo 10, os judeus prometem: Senhor, nós vamos cumprir os teus mandamentos, sob maldição nós te prometemos, que se não for agora, o Senhor pode nos amaldiçoar. E mais, nós vamos cuidar da tua casa. E repete no capítulo 10, casa de Deus, casa do nosso Deus, é templo do Senhor, vamos cuidar, vamos cuidar. Neemias deixa a cidade arrumadinha como governador de Jerusalém, o templo funcionando novamente, o sistema sacrificial funcionando de novo, e fala: gente, agora eu vou voltar lá para a Babilônia, para a cidade de Suzã, porque eu pedi só uma licença para o imperador da Babilônia, né? E eu vou voltar para lá. E ele volta, fica um período lá na Babilônia, com Artaxerxes. Quando Neemias retorna para Jerusalém, a cidade está virada de novo. O templo cedido para perseguidor, tiraram utensílios de uma sala onde guardavam os utensílios de culto e botaram lá um apartamento para Tobias. Sacerdotes aparentados com aqueles que eram zombadores e perseguidores. Um caos de novo. O ser humano é assim, e assim termina o livro de Neemias, né? Porque a esperança não está nas obras do ser humano que ele pratique, mas a esperança está em Cristo Jesus. Ele que é aquele capaz de nos salvar. Porque por obras da lei, ninguém vai ser justificado diante de Deus. Verso 17 de Gálatas 2. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Verso 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, verso 20, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A declaração de Saulo
de Paulo, né, convertido, era essa. Cristo morreu para que eu pudesse ter vida. Ele interrompeu a vida física dele para que eu pudesse receber vida. Ele ressuscitou e voltou para a glória celestial. Então, eu aqui na terra não vou viver mais para mim, para os meus interesses pecaminosos, carnais, de desobediência. Capacitado pelo Espírito Santo, eu vou trabalhar para viver para Deus. Nessa descrição, Paulo está dizendo que, não obstante, apesar da sua natureza pecaminosa, humana, que nos conduz a um egoísmo e até a um egocentrismo, né? A vida centralizada no eu, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Apesar da nossa humanidade querer nos empurrar, nos conduzir para uma autonomia, ou seja, numa vida em que nós estabelecemos a lei para nós mesmos, motivado pelo Espírito Santo, o apóstolo queria trocar esse desejo de egocentrismo, ou seja, viver centralizado no eu, para o teocentrismo, ou seja, a vida centralizada em Deus. E trocar também a ideia do desejo humano de autonomia, ou seja, eu quero viver de acordo com a minha própria lei, a composição das palavras, né? Auto, próprio, e nomos, que é lei, autonomia, viver para a minha própria lei, que eu estabeleço daquilo que eu quero. Eu vou viver agora numa teonomia, ou seja, uma lei divina, seguindo a lei do Senhor. Mas isso é uma capacitação humana? Não. É uma capacitação que o Espírito nos dá. Então Paulo estava dizendo que ele agora já era perfeito? Que ele não pecava mais? De forma alguma. O próprio apóstolo vai dizer: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo aquilo que para trás ficou, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a ideia aqui descrita é que o apóstolo está num processo que nós podemos descrever como santificação. Ou seja, havia o apóstolo experimentado já a justificação, os seus pecados haviam sido perdoados por Deus em Cristo, por meio da fé do apóstolo Paulo em Jesus. Ele já era alguém justificado por Deus. O pecado não podia mais condená-lo à perdição eterna, porque ele havia sido justificado pela fé em Cristo. No entanto, ele continuava como um pecador e precisava entrar num segundo estágio, que era o da santificação, ou seja, de a cada momento, a cada dia, o pecado ter menos influência na vida dele, menos poder na vida dele. E ele prosseguir para esse alvo de que amanhã eu serei menos pecador do que eu sou hoje. E depois de amanhã, vou ser menos do pecador do que eu serei amanhã. E assim ir num crescente. Não pensando que ia alcançar a perfeição nessa terra, que ninguém vai alcançar, mas procurando a cada dia se aproximar mais de Deus, da vontade do Senhor para a sua vida e viver como que estivesse crucificado com Cristo e vivendo não mais para si, centralizado nele mesmo, ou seja, uma vida egocêntrica, centralizada no ego, no eu, mas viver a cada dia como Cristo conduzindo os seus passos e libertando-o paulatinamente, pouco a pouco, da influência do pecado na vida dele. Isso que é a santificação. Por isso, estudar a vida de Paulo pode ser algo desafiador, olhando o exemplo da vida do servo do Senhor e procurando aprender com ele a palavra do Senhor e com o testemunho dele.
E que as nossas vidas, minhas irmãs e meus irmãos, sejam também um impacto que desafie a vida de outros a serem melhores servos do Senhor. Que você que é pai, que você que é mãe, que a sua vida em Cristo, que o seu viver em Jesus, que as pessoas percebendo, seus filhos percebendo Jesus em você, se sintam desafiados também a entregarem suas vidas a Cristo e a servi-lo melhor. Que você que é filho, seu pai, sua mãe, sua avó, não são seguidores de Cristo ainda, que possam ver em você um exemplo de como seguir de Cristo. Paulo mesmo afirmou em certa ocasião também nas suas cartas, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, imitem a Cristo. Percebendo que eu imito a Cristo, imitem Ele também. Aprendam com a palavra do Senhor a imitá-lo. Que você que tem amigos, amigas, que não tenham conhecimento do Evangelho ainda, que as pessoas olhando para você possam ter esse desejo de também seguir a Cristo. Esse é o propósito do Senhor. Usar-nos como instrumentos dele para que mais pessoas se sintam desafiadas e não somente com a Agripa, por pouco sejam persuadidas a se tornarem cristãs, mas completamente sejam persuadidas pelo Espírito de Deus para tornarem-se cristãs. E você que está nos ouvindo, que esse encontro pessoal e dedicado ainda a Cristo, e tenha convicção de que o Senhor está usando a palavra dele nas Escrituras Sagradas para conduzi-lo, para conduzi-la à fé e a se tornar completamente um cristão, uma cristã. É o Espírito de Deus que tem esse poder de persuasão e que está convencendo você agora a se tornar um cristão, uma cristã. E é o mesmo Espírito também que está nos estimulando a uma vida de maior dedicação e de maior santificação, através do contato com a palavra dele, com a oração, com a comunhão com a Igreja de Cristo. Há um terceiro e último aspecto que nós refletiremos sobre o porquê pode ser empolgante estudar a vida de Paulo Apóstolo. Transformador de vida. Estudar a vida de Paulo Apóstolo pode ser algo transformador de vida. O texto de Atos é essa narrativa que descreve o encontro de Paulo no caminho de Damasco. As Escrituras até a essa altura e um pouco mais à frente, não somente até aqui, continuam chamando ele de Saulo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Estamos caminhando para o final, essa é a última reflexão nossa. Nos versículos de 1 a 5, nós lemos assim em Atos capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, caminho com letra maiúscula, C maiúsculo, então não era um caminho, uma estrada, um período de terra, não, caminho com C maiúsculo, você vê na sua Bíblia aí, era a forma como os judeus denominavam o grupo dos seguidores de Cristo Jesus, aquele que afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os judeus naquela altura chamavam, não de cristãos, Atos dos Apóstolos descreve quando é que os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. Mas antes, até esse período aqui, eles eram chamados, os seguidores de Jesus, de a seita do caminho. Então, Saulo havia pedido às autoridades, ou uma autoridade maior do judaísmo religiosa, que era o sumo sacerdote, carta autorizando-o a ir até Damasco e lá naquela cidade, encontrando seguidores de Jesus, que eram denominados da seita do caminho. Verso 2. Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Verso 3 de Atos 9. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa passagem nós a analisaremos mais detalhadamente quando especificamente refletirmos sobre a conversão de Saulo. Mas cabe-nos aqui nesse momento relembrarmos que Atos 26, que nós viemos de ler, lá Paulo está narrando esse evento aqui de Atos 9 ao rei Agripa, recontando esse fato. Essa experiência descreve a transformação na vida de Saulo. E aí, quando a gente pula para o verso 16, nós encontramos uma continuação das palavras do Senhor Jesus a Saulo. Mais especificamente, voltamos no verso anterior, que é o verso 15. Diz assim Jesus, ressuscitado, a Saulo no caminho da Damasco. Vai! Aliás, aqui é a declaração de Jesus a Ananias, um judeu que estava em Damasco, que Jesus fala para Ananias: Ô Ananias, eu quero que você agora, isso não é uma visão, né, Ananias? Eu quero que você agora vai encontrar-se lá com Saulo, que está em um determinado lugar, e você vai lá, Ananias, você vai encontrar Saulo cego, e você vai descrever isso para ele. E Ananias falou: Mas Senhor, e esse não é o Saulo judeu que prende e mata crente? Jesus: é esse mesmo. Esse não é o Saulo judeu que aprovou o apedrejamento e a morte de Estevão? É esse mesmo. E o Senhor quer que eu vá lá para encontrar com ele? Olha o dedinho, ó. Ananias deve ter pensado assim, né? Mas o Senhor disse para ele, 15, a Ananias: vai sim, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, ou seja, os não-judeus, e reis, o que se cumpriu a partir de Agripa, né? Bem como perante os filhos de Israel, os judeus. Olha o ministério amplo que Jesus havia descrito que Paulo cumpriria. Falar para gentios, para não-judeus. Ele foi um missionário aos não-judeus. Perante os reis, ele foi perante o rei Agripa, e ele compareceu também perante outras autoridades. E para os judeus também, para os filhos de Israel. Um ministério amplo. Isso tem que ser empolgante, tem que ser muito importante da vida de Paulo apóstolo mesmo. E no verso 16, continua falando para Ananias: Pois eu lhe mostrarei, eu vou mostrar para Paulo, àquela altura ainda chamado de Saulo, no texto bíblico, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, esse Saulo fez um monte de crentes sofrer, perseguiu, aprovou a morte. Agora ele vai ver como é que importa ele sofrer por causa do meu nome. Ele foi um perseguidor e agora ele vai ser o maior defensor do meu nome e vai sofrer por causa disso. Eu vou mostrar para ele, Saulo, o quanto importa ele sofrer por causa do meu nome. É uma transformação de vida. E é maravilhoso nós estudarmos a respeito disso, esse poder transformador do Evangelho. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que é desobediente não desobedece mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que era um malfeitor não é mais. Aquele que perseguia a igreja agora não é mais perseguidor. Assim o Senhor continua transformando vidas nos dias de hoje. É o poder maravilhoso, transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso é algo tão especial
estudar a vida de Paulo, porque nós estamos, na realidade, estudando a própria palavra do Senhor e o poder transformador que ela possui. Vamos continuar no próximo domingo? Já temos essas reflexões aí valiosas, né, sobre o que podemos esperar de um estudo da vida do servo de Deus chamado Paulo. Estudar bem a vida de Paulo pode ser algo empolgante, porque nos remonta à realidade de que o Senhor fala por meio do Espírito Divino em nós, do Espírito do Pai em nós, e nos dá essa autoridade para estarmos até perante reis, testemunhando o Evangelho de Cristo. Pode ser algo desafiador, um desafio diário de que o Espírito de Deus opere em nós a santificação. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não que tenha alcançado, mas deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E estudar bem a vida de Paulo pode ser algo transformador de vida. Aquele que perseguiu o Evangelho não persegue mais. Antes, é o maior defensor e sofre as perseguições por causa de Cristo, do Evangelho. Qual é a sua disposição de seguir a Cristo? E o que você está disposto a enfrentar e a sofrer por causa do Evangelho? Ah, pastor, não quero sofrer, não. Eu quero só bênção. Eu quero só as bênçãos. Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são vocês quando perseguirem vocês, quando injuriarem vocês e quando disserem toda sorte de mal contra vocês por causa do meu nome, disse Jesus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Próxima ocasião que nos reunimos, domingo que vem, dia 19, às 10 horas da manhã, continuaremos nossos estudos sobre a vida, ministério e literatura de Paulo. E seremos abençoados com a reflexão nas Escrituras Sagradas. Você que é da Igreja Batista em Morada do Vale, de 19h30 às 20h30, hoje, culto presencial na propriedade da igreja, que você poderá acompanhar tanto presencialmente como também online. Você que não poderá estar presente no santuário, tenha a certeza de que poderá também acompanhar o culto. Você de outras cidades, estados do nosso país e outras localidades do mundo, que tem acompanhado as lives da igreja, tanto na EBV como também no culto às 19h30, vai poder continuar acompanhando conosco as atividades de maneira remota, virtualmente. E assim estaremos juntos. Hoje à noite às 19h30. Quinta-feira às 19h30. Domingo que vem, 10 da manhã, a segunda lição de Paulo Apóstolo, Vida, Ministério, Literatura. Aguardo vocês. Que Deus nos abençoe e até lá. Um feliz dia do Senhor.